Boa noite. Os Estados Unidos, com o apoio do Reino Unido e da França, lançaram um ataque contra 3 alvos na Síria agora há pouco. Segundo o Departamento de Defesa, por enquanto não haverá outros bombardeios. É a segunda vez que o presidente Donald Trump autoriza ataques contra o país de Bashar al-Assad. O argumento de Trump: dar uma resposta dura à produção, distribuição e uso de armas químicas contra civis. Eu ordenei às Forças Armadas americanas para lançar ataques precisos contra alvos associados a poder de armas químicas do ditador sírio Bashar al-Assad. Aqui no Brasil, o efeito na economia da tensão na Síria. Gasolina mais cara nas refinarias. O preço do petróleo sempre foi um preço muito sujeito a questões de geopolítica. Morre uma das crianças feridas num acidente com uma van escolar na Grande São Paulo. Crime de racismo. Procuradoria-Geral da República denuncia Jair Bolsonaro, deputado federal e pré-candidato à presidência da República. Nós começamos essa edição mostrando primeiro um mapa da Síria e identificando, para começo de conversa nesse mapa, a cidade de Duma. Por quê? Foi nela que aconteceu, no sábado passado, o ataque químico que matou dezenas de civis. Um ataque que o governo sírio nega ter conduzido e que, no entanto, os Estados Unidos e seus aliados dizem ter provas de ter acontecido. Um ataque denunciado por um grupo rebelde numa região em que a Síria lançou uma ofensiva desde fevereiro para tentar retomar o controle. Duma fica perto da capital da Síria, Damasco, que foi um dos 3 alvos dos ataques de hoje, que é o que a gente vê agora. Quais foram os 3 alvos? Primeiro, um instituto de pesquisas importante na região de Damasco, no que o governo americano está chamando de Grande Damasco, e 2 bases na região de Homs, que fica um pouco mais ao norte. Os Estados Unidos estão insistindo muito em que esse foi um ataque único contra esses 3 alvos, que não há previsão de acontecer mais nada no momento e que foram tomados uma série de cuidados para não atingir civis e para danificar o máximo possível a capacidade do programa sírio de armas químicas. Agora a gente vai mostrar um outro mapa para identificar onde é que ficam as bases, seja dos Estados Unidos, seja do Reino Unido, seja da França, de onde foram lançados os mísseis. A gente percebe que todas elas ficam em territórios, em Chipre, Turquia, na Jordânia, no Catar, nos Emirados Árabes e que apenas uma delas fica aqui no mar, no Mediterrâneo. Nós vamos agora mostrar um pouco de como foi o anúncio desse ataque. O presidente americano fez um pronunciamento em rede nacional agora à noite para anunciar o ataque à Síria, inclusive quando ele já estava sendo conduzido. A ofensiva conjunta com as Forças Armadas do Reino Unido e da França acontece uma semana depois do ataque químico que eu mencionei há pouco, explicando ali no mapa, em Duma. Os sírios negam e os russos, que são aliados do governo da Síria, disseram hoje, exatamente hoje, que esse ataque foi uma encenação. Em Nova York está a correspondente Sandra Coutinho com mais informações. Boa noite, Sandra. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, as bombas lançadas pelos caças americanos, franceses e britânicos começaram a cair sobre a Síria às 10 horas da noite no horário de Brasília. Os aviões americanos decolaram de porta-aviões estacionados no Mar Mediterrâneo e no Mar Vermelho. E logo depois, o presidente Trump já anunciava o início dessa operação militar. Foi apenas 2 minutos depois do início do primeiro bombardeio que o presidente Donald Trump foi à TV. Vamos ver como é que foi esse anúncio. Trump disse que a missão é acabar com a produção e o uso de armas químicas e que os Estados Unidos manterão a operação militar até atingir esse objetivo. Em resposta a essas atrocidades, usaremos todos os instrumentos do nosso poder militar, econômico e diplomático, disse o presidente. Ele explicou que os Estados Unidos não vão manter uma presença por tempo indefinido na Síria. E como outros países participam da operação, o objetivo é trazer os militares de volta o mais rapidamente possível. Trump também deu um recado para a Rússia, que apoia o regime de Assad. A Rússia precisa decidir se vai continuar nesse caminho de escuridão ou se vai se juntar às nações civilizadas como uma força para a estabilidade e a paz. Espero que um dia a gente possa se relacionar bem com a Rússia e talvez até com o Irã. Mas talvez não, disse o presidente.
Num comunicado, a primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que o objetivo do Reino Unido não é interferir na guerra civil da Síria nem mudar o regime do país. É um ataque limitado a alvos específicos que não tem o objetivo de aumentar as tensões na região e vai evitar vítimas civis. O presidente francês Emmanuel Macron disse que uma linha vermelha foi cruzada na Síria e que não há dúvida de que o governo sírio é responsável pelo ataque com armas químicas na semana passada. O secretário de Defesa James Mattis e os generais Gavin Parker e Joseph Dunford, que coordenam a operação na Síria, deram uma entrevista coletiva agora há pouco e disseram que os bombardeios dessa noite atingiram esses 3 alvos que você mencionava, Renata. O principal deles, um centro de pesquisas científicas nos arredores da capital Damasco, onde os Estados Unidos acreditam que o regime de Bashar al-Assad produz e mantém armas químicas e biológicas. Os outros alvos são aqueles de armazenamento de armas químicas a oeste da cidade de Homs, que, como a Renata mostrou, fica um pouco ao norte da capital Damasco. James Mattis disse que esta é uma operação muito maior do que aquela de abril do ano passado, quando os Estados Unidos reagiram a um outro ataque químico, na época, à cidade de Shan Haishun. E que espera que desta vez Bashar al-Assad entenda a mensagem de que não deve usar armas químicas. A operação desta noite é uma reação ao ataque químico da semana passada na cidade de Duma. O governo sírio, como você disse, nega que tenha feito esse ataque e hoje, pela madrugada, sábado já pelo horário da Síria, chega à Síria uma equipe da ONU que vai investigar como foi esse ataque. A gente lembra que a Rússia disse que se trata de uma encenação, aquelas imagens que nós vimos de crianças sufocando, de pessoas lavando as roupas para retirar agentes químicos de suas vestimentas. Então, uma equipe da ONU está chegando à Síria para fazer uma investigação que vai determinar se houve ou se não houve realmente esse ataque químico. Estados Unidos e França garantem que têm provas irrefutáveis de que esse ataque químico aconteceu e a Rússia nega, Renata. Muito obrigada, Sandra. Agora há pouco, na Cúpula das Américas, os chefes de Estado receberam a notícia do ataque a alvos na Síria. O nosso enviado especial a Lima, no Peru, Alan Severiano, traz mais informações. Mais de 30 chefes de Estado do continente, entre eles o presidente Michel Temer, estavam assistindo à cerimônia de abertura da Cúpula das Américas aqui ao lado, no Teatro Nacional do Peru, quando Trump anunciou o bombardeio. Ali na plateia, provavelmente só o vice-presidente americano Mike Pence, que está aqui substituindo Trump, sabia dos ataques. Os jornalistas estavam acompanhando a abertura aqui dessa sala de imprensa e saíram correndo para repercutir esses ataques. Mas os chefes de Estado foram mantidos isolados da imprensa e depois seguiram para um jantar. A única que conversou com a gente, com outros jornalistas, foi Lídia Barraza, porta-voz do Departamento de Estado. Vamos ver o que ela disse. Temos que mandar uma mensagem muito clara à comunidade internacional. O governo sírio é um governo que não tem credibilidade e que atacou o próprio povo com armas químicas. Nem os Estados Unidos, nem a comunidade internacional vão aceitar esse tipo de ataque contra o povo sírio, que tem sofrido há anos com a guerra civil. Nesse caso, a Rússia falhou e não assumiu suas responsabilidades de controlar o uso de armas químicas na Síria. Os Estados Unidos, com apoio dos aliados, estão levando a cabo o ataque militar. É um ataque preciso e planejado para mandar uma mensagem bem clara a Bashar al-Assad, de que não vamos suportar violações aos tratados internacionais de uso de armas químicas. Agora nós vamos conversar ao vivo com o nosso comentarista de política internacional, Guga Chakra. O Guga está em Nova York, é para lá que a gente vai falar. Guga, boa noite para você. A gente viu aí na entrevista coletiva do secretário de Defesa, James Mattis, ele dizendo que espera que o regime sírio tenha entendido a mensagem dessa vez. E é uma fala importante de prestar atenção, porque a gente sabe que depois do ataque do ano passado, a Síria promoveu uma série de outros ataques com armas químicas. Quer dizer, qual é a tua expectativa diante deste agora? Olha, Renata, é interessante frisar, nesse caso, que nesse momento, diferentemente um pouco do ataque do ano passado, que é curioso que o general Mattis, 2 meses atrás, falou que ainda não tinham provas conclusivas de que havia sido o Assad em depoimento ao Congresso. Mas nesse agora era um momento diferente da guerra, que o regime sírio, Renata, vinha avançando bastante, ia conquistando enormes vitórias. Ele controlava basicamente todas as grandes cidades da Síria, Damasco, Alepo, Homs, Hama,
Sueida, Tartus, Latáquia, não tinha quase nada que não estava nas mãos dele, a não ser ali na região de Idlib, próximo à fronteira da Turquia, e nesses subúrbios de Damasco, em Guta e Duma, que são mais ou menos equivalentes à Baixada Fluminense para o Rio de Janeiro. Com armas convencionais, ele conseguiu reconquistar Guta e estava próximo de reconquistar Duma. E daí veio esse anúncio aí, que os americanos dizem ter prova, a França, o Reino Unido, de que foram usadas armas químicas. Então, é um cenário complicado que a gente observa agora. É interessante frisar, Renata, que o Trump, quando ele deu a declaração inicial dele, ele não deixou muito claro se era se o ataque prosseguiria ou não, mas posteriormente o General Mattis foi muito claro de que era esse ataque pontual para punir o regime do Bashar al-Assad pelo ataque químico da semana passada. Ele usou a expressão one-time shot, né? Guga, se eu entendo o que você está falando, você está querendo dizer que não só o ataque foi maior desta vez, como ele pega o regime sírio numa situação de mais fragilidade do que estava no ano passado, é isso? Não, ao contrário. Nesse momento, o regime sírio está numa situação melhor do que no ano passado, até porque o grupo Estado Islâmico, que era um grande adversário do regime do Assad, foi derrotado e ele vinha conquistando vitórias nos últimos tempos. O que muda desse ataque em relação ao ano passado? O ataque do ano passado, Renata, foi um ataque que eles anteciparam para a Rússia. O governo americano antecipou para a Rússia onde seria o ataque, a Rússia repassou para o regime do Assad. Pouco tempo depois, a base aérea voltou a ser utilizada, também era numa região da província de Homs, mais isolada. O ataque de hoje, um dos ataques, foi ali em Damasco, bastião do regime do Bashar al-Assad. Isso é uma grande mudança. A dimensão do ataque foi maior, mas foi um ataque, Renata, suficiente para punir o regime do Bashar al-Assad, mas não para alterar o andamento da guerra, porque os Estados Unidos, embora saibam que o regime do Bashar al-Assad seja sanguinário e tenha cometido crimes contra a humanidade, também considera a oposição síria muito complicada, porque são grupos jihadistas, extremistas. Então os Estados Unidos não quer se meter muito nesse conflito entre os dois. Mas mais importante, quiseram evitar também atrito com a Rússia, embora eles, segundo o General Mattis, eles não tenham avisado a Rússia, só tenham avisado que usariam o espaço aéreo, mas não avisaram dos alvos. Mas a gente tem que prestar atenção qual vai ser a reação russa nas próximas horas. É isso que eu ia comentar com você, Guga, essa preocupação que houve na coletiva no Pentágono de dizer que a Rússia foi informada de que haveria o ataque, mas não foi informada sobre os alvos do ataque. E é importante lembrar também que justamente hoje, horas mais cedo, tinha acontecido o telefonema do presidente francês, Emmanuel Macron, ao Vladimir Putin. Quer dizer, um cenário assim um pouco diferente do ataque do ano passado. O que você esperaria para as próximas horas, Guga, do ponto de vista de reação da Rússia? Olha, o lado bom é que aparentemente, pelo que o Pentágono deixou claro, não teve nenhum alvo russo. Os alvos foram especificamente do regime sírio. Mas, ao mesmo tempo, o Putin tem que lidar com política doméstica, né, Renata? Porque ele colocou todo o capital político dele na Rússia, acabou de ter uma eleição, embora, claro, a gente sabe que não é um líder democrático, mas ele precisa de apoio popular e também do regime lá em Moscou. E, claro, que você vê que os Estados Unidos bombardeando aí o grande aliado que o Putin há anos diz que vai defender, os Estados Unidos bombardeiam, será que o Putin vai ficar calado? Por outro lado, a Rússia tem uma Copa do Mundo daqui 2 meses. Ele não tem interesse numa escalada militar, ainda mais porque nesse momento o aliado dele, o Bashar al-Assad, vem ganhando a guerra. Esses ataques de hoje são insuficientes para enfraquecer o regime. Portanto, por um lado, não fazer nada talvez seja o melhor dos cenários para a Rússia, mas talvez o Putin se sinta forçado a, pelo menos, com certeza ele vai dar uma declaração dura. Agora, a gente não sabe se vai muito além disso. Guga, muito obrigada. A gente volta agora a falar com a correspondente Sandra Coutinho, que está em Nova York. A gente conversava com o Guga a respeito da reação da Rússia e nós vamos conversar com ela com o que a gente já tem de reação da Síria. Sandra. Pois é, Renata, a Síria acabou de informar pela TV estatal que eles acionaram as suas defesas antiaéreas, lançaram 13 mísseis para reagir a esses bombardeios de aviões americanos, britânicos e franceses. Segundo essas informações da TV estatal russa, esses 13 mísseis teriam partido da localidade de Al-Kishwa. Eles não dizem exatamente se algum desses mísseis antiaéreos
conseguiram atingir, né, os mísseis lançados pela coalizão entre França, Estados Unidos e Reino Unido, mas o que se sabe é que houve uma reação do governo sírio no momento militar síria, né, no momento dos ataques. Não houve ainda um comunicado do ditador sírio, Bashar al-Assad, mas é possível que ele se pronuncie amanhã, Renata. Muito obrigada pelas informações, Sandra. A gente volta para o estúdio agora para conversar com o especialista Reni Rose-Cuquier, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Reni, boa noite para você. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente aqui no estúdio do Jornal da Globo. Queria que você começasse por explicar um pouco para a gente qual é a lógica desse ataque. Por que atacar a Síria neste momento e desta maneira? Bom, boa noite, Renata, é um prazer estar aqui. Bom, primeiro, a questão do uso de armas químicas. Isso é muito grave, muito sério. Então, o uso repetido de armas químicas faz com que a comunidade internacional, todos os países se preocupem. São armas banidas, são armas que têm um efeito de destruição em massa. Isso não pode passar em branco. Então, a ideia é mandar um recado para que isso não se repita. É esse o que está por trás da lógica desse ataque. Isso segue uma política que o próprio Obama lá atrás já identificou como um dos graves problemas quando ele desenhou uma linha vermelha que não poderia ser cruzada. E aí, então, existe uma negociação com a Rússia e naquele momento o plano é desarmar totalmente a Síria. Isso acaba não acontecendo porque a gente vê um ataque acontecer de novo em 2017, no começo do ano passado, e o Trump vem e marca uma posição e responde, fala, olha, isso não vai passar em branco, e contra-ataca a Síria. Desde lá, desse último ataque de 2017 de armas químicas do Assad, até agora já foram mais de 20 vezes usadas. E chega no momento que a comunidade internacional, a mídia, a opinião pública começa a ter acesso a essas imagens e fica impossível não fazer nada. Remi, você mesmo falou, depois do ataque americano do ano passado, a Síria voltou a promover ataques com armas químicas. O que leva a gente a pensar, se é que a gente deve pensar, que desta vez é diferente? É um ataque mais potente, segundo os Estados Unidos, com o dobro de capacidade ofensiva do que da outra vez, mas também é um ataque cirúrgico. Nós vimos o secretário da Defesa dizendo que é o chamado one-time shot. Já saíram. Por que vai ser diferente dessa vez? Por que seria? Bom, eles vão tentar que seja diferente. A ideia é que o recado seja mais contundente e mais forte. Olha, se da outra vez não foi suficiente para você parar e você está fazendo isso repetidamente, né? O Assad fazendo esses ataques de uso de armas químicas, dessa vez os Estados Unidos quer dar uma resposta mais dura, que provoque uma reação ou pelo menos uma preocupação do regime do Assad. Olha, eu não posso continuar fazendo isso, porque se eu fizer isso, daqui a pouco eles vão querer intervir aqui e derrubar o regime. E, ao mesmo tempo, eles sinalizam que eles não querem derrubar o regime para não provocar os aliados do Assad, a Rússia e o Irã, e não dizer, olha, eu não estou indo ali para fazer uma intervenção ou uma guerra total, mas tem certas coisas que não vão ser toleradas e vai ter um custo para você. E é isso que está tentando ser sinalizado. Mas a dificuldade está no que você colocou. É cirúrgico, mas ao mesmo tempo tem que ser contundente e forte o suficiente para limitar as ações do Assad daqui para frente. No que você acha que a gente deve prestar atenção nas próximas horas? Acho que é muito importante ver a reação da Rússia, essa é a parte-chave. Não só porque a Rússia é um aliado do Assad, mas qual é a postura? A gente viu nos últimos dias a retórica política, as frases sendo ditas, a Rússia dizendo que não iria tolerar, não vai aceitar, os Estados Unidos, Trump sinalizando, olha, se for necessário, atacam também os aliados do Assad. Então, a gente tem que ver como que a Rússia vai reagir. E a Rússia está posicionada com um grande arsenal lá dentro, e esse arsenal pode ser utilizado apenas para defender o Assad. E se isso acontecer, já existe uma rota de colisão entre Estados Unidos e Rússia. Um outro problema é se algum erro acontece. Se os Estados Unidos, no processo de atacar algum alvo da Síria, acaba sem querer atacando um alvo russo. Os russos não vão ficar quietos, com certeza. Você acha, nós ouvimos há pouco o nosso comentarista Guga Chakra, achando que um evento de calendário, como por exemplo a Copa do Mundo, pode dissuadir os russos de tentar fazer uma escalada a partir dos eventos de hoje. Faz sentido isso para você? Faz muito sentido, eu concordo com o Guga. A Rússia está numa posição
de destaque internacional, vai ser a sede de um grande evento, não dá para ela entrar numa guerra. Por mais que a retórica tenha sido dita, nós vamos responder, nós não vamos aceitar, é muito mais no campo da retórica mesmo. Não dá para a Rússia entrar nessa disputa, ela não tem nada a ganhar. Se a gente estivesse falando de um conflito que é estratégico muito mais importante para os russos, como a Ucrânia, aí sim faria sentido. Mas por mais que a Síria seja importante para a influência russa naquela região, ainda está muito distante, não é tão estratégico assim para você entrar em guerra com os Estados Unidos, seu grande rival e grande potência. Acho que tem um outro participante nessa história que nós temos que prestar atenção, que é o Irã. Os Estados Unidos pode não ter a mesma contenção ou preocupação em relação ao Irã que ele está tendo com a Rússia. E aí a pergunta se torna, a Rússia defenderia também o Irã, em caso os Estados Unidos decida atacar bases iranianas dentro da Síria? Então esse é um outro elemento que complica ainda mais a situação. Mas não me parece que a Rússia quer seguir numa escalada. Até hoje foram evitadas várias dessas escaladas. Os dois países estão operando dentro da Síria, né? O conflito é grande, é um conflito bastante complicado, com muitas partes misturadas. E não houve esse choque, não houve esse embate. Eles têm se comunicado por canais, eles têm conversado, como o Guga mesmo comentou antes, no ano passado foi avisado onde seria o ataque. Então isso é uma prática comum. Eu não acho que dessa vez seria diferente, mas pode-se esperar de tudo, porque pela complexidade do que nós estamos lidando e a delicadeza, são ataques, são bombardeios. Sim, que o governo americano diz que foram feitos exclusivamente nessas instalações, mas que precisamos ver aí nas próximas horas. Exatamente, temos que acompanhar de perto. Remy, muito obrigada pelas tuas explicações. Obrigado, e por ter vindo ao Jornal da Globo. Boa noite. Agora a gente segue acompanhando o ataque conjunto contra a Síria e vamos voltar a Washington para conversar com a correspondente Raquel Krahenbuhl. Raquel. Oi, Renata, mais uma vez, boa noite a você. Olha, aqui na Casa Branca, agora o presidente Donald Trump segue monitorando a situação, já conversou com os aliados que participaram dessa ofensiva, como a gente dizia, uma ofensiva que dessa vez teve o apoio de países parceiros dos Estados Unidos, da França e também do Reino Unido, diferente da primeira ofensiva militar dos Estados Unidos contra o regime sírio do ano passado, que foi uma ação unilateral. Dessa vez foi uma ação coordenada com outros países e também, segundo o chefe do Departamento de Defesa, 2 vezes maior do que a ofensiva anterior, inclusive mais perto do presidente sírio, Bashar al-Assad, ali perto da capital, Damasco. 3 pontos foram atingidos, pontos para dificultar aí a capacidade do regime sírio de lançar outros ataques químicos. Mas, mais uma vez, Renata, é importante a gente lembrar que não há uma estratégia de longo prazo aqui dos Estados Unidos para acabar com a guerra síria. Foi um ataque pontual, dessa vez mais uma vez, foi um ataque pontual para justamente mandar uma mensagem a Bashar al-Assad de que esse tipo de ataque não vai ser tolerado. A gente continua seguindo, acompanhando aqui as repercussões e o presidente Donald Trump também, segundo um assessor da Casa Branca me disse, continua monitorando também a situação, mas até nesse momento não há previsão de outros ataques, segundo o Pentágono. Renata. Muito obrigada pelas informações, Raquel. A gente segue acompanhando este ataque conjunto contra a Síria e ainda nesta edição do Jornal da Globo nós voltaremos com novas informações. Durante toda a semana, a escalada de tensões em torno do conflito já foi suficiente para fazer disparar o preço do petróleo. O barril, que começou a semana em $67, passou dos 72, o maior valor em 3 anos. Por causa disso, a gasolina aqui no Brasil já subiu 3 vezes só nesta semana nas refinarias. A repórter Ana Paula Campos explica. Desse preço que a gente vê na bomba, 30% é o valor cobrado pela Petrobras nas refinarias. E esse valor varia de acordo com o que acontece no mercado internacional. Essa é a política que a Petrobras adotou em julho do ano passado, com reajustes quase diários para melhorar a lucratividade da empresa. Desde então, a gasolina vem oscilando quase diariamente. Nessa sexta-feira, o litro saiu da refinaria a R$ 1,71, o maior valor cobrado pela Petrobras desde a mudança de metodologia.
O que provocou essa alta, segundo esse especialista, foi a tensão entre Estados Unidos e Síria. E qual seria a reação da Rússia? Então o preço do petróleo sempre foi um preço muito sujeito a questões de geopolítica. E aí ultrapassou o barril os $70, né? Os reajustes na refinaria acabam chegando ao consumidor. No início desse mês, a gasolina subiu nas bombas na média nacional e ficou em R$ 4,21. Mas em algumas capitais o valor é bem maior. É o caso de Rio Branco, onde o litro sai a R$ 4,77 na média. Mas neste posto aqui o preço é maior, R$ 4,89. É absurdo, né, cara? Mas é necessário, a gente precisa, né, se locomover. Não dá pra nada, o dinheiro do cara, o cara recebe um salário, o cara vai botar gasolina, não dá pra nada. A gente anda na reserva, velho. É o jeito, né? No Rio de Janeiro, a gasolina custa em média R$ 4,67. Em São Paulo, o litro está um pouco mais barato, R$ 3,97, o que não é alívio para ninguém. Que só sobe, nunca baixa. 4 tanques por semana de gasolina. É pesado, impacta bastante o transporte. A gente acaba tendo que cortar em outra coisa, né? Ou andar menos, ou tentar se deslocar em horas alternativas com menos trânsito, onde você flui melhor a sua locomoção e você gasta menos combustível para poder economizar um pouco na gasolina. Nós voltamos a falar do ataque liderado pelos Estados Unidos contra a Síria agora à noite e vamos a Nova York porque lá a correspondente Sandra Coutinho tem mais informações. Sandra. Pois é, finalmente alguém do governo russo se pronunciou, Renata. Foi o embaixador da Rússia aqui nos Estados Unidos, o Anatoly Antonov. Ele se manifestou na página da embaixada do país aqui no Facebook, né? Então, o que ele disse? Ele acusa o Ocidente de levar a cabo um cenário planejado, afirma que haverá consequências e que os responsáveis por isso serão Washington, Londres e Paris. Ele ainda afirma que insultar o presidente da Rússia é inaceitável e inadmissível e que os Estados Unidos não têm o direito moral de julgar outros países, visto que possuem um grande arsenal de armas químicas. Renata? Obrigada, Sandra. O governo de Roraima entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo o fechamento temporário da fronteira com a Venezuela. O governo de Roraima afirma que não tem condições de lidar com a chegada de tantos venezuelanos e deu como justificativa o aumento da criminalidade, dos atendimentos na saúde, na educação e o risco de possíveis epidemias. Nesta sexta-feira, em Brasília, a governadora reclamou da falta de ações do governo federal. Apenas 260 venezuelanos foram levados para São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, urge que a União tome uma postura mais efetiva em relação à questão migratória do nosso estado de Roraima. Em 2 meses, mais de 24 mil venezuelanos entraram no estado. A Prefeitura de Boa Vista calcula que outros 40 mil estão vivendo na capital. Os 5 abrigos da cidade já estão lotados. Em fevereiro, o governo federal criou uma força-tarefa humanitária coordenada pelo Exército. 190 milhões de reais foram liberados para as ações. Mesmo assim, ainda tem gente morando nas ruas e praças. Em 2 delas, a prefeitura isolou a área com tapumes que indicam uma reforma. A praça foi fechada há mais ou menos 2 semanas. A ideia era reformar o espaço e evitar novas ocupações. Não foi o que aconteceu. Desde então, mais de 200 imigrantes já chegaram por aqui. E hoje são quase 1.000 venezuelanos sobrevivendo de maneira improvisada. Como o Ângel, que há 2 meses espera ser transferido para outro estado ou ser levado para um abrigo. Ele conta que faltam banheiros e água encanada. Uma situação caótica. A crise na Venezuela foi um dos assuntos debatidos na 8ª Cúpula das Américas, da qual a gente falava um pouco mais cedo para tratar do ataque americano. O evento começou nesta sexta-feira no Peru. O pedido de Roraima para fechar a fronteira com a Venezuela foi recebido com espanto pelo governo brasileiro. Não é hábito do Brasil, o Brasil não fecharia fronteiras e nem espero que o Supremo venha a decidir dessa maneira. Então fechar fronteira é incogitável. Em Lima, o ministro das Relações Exteriores se reuniu com opositores ao regime de Nicolás Maduro. O grupo pediu ao Brasil, aos Estados Unidos e a outros países da região sanções mais duras contra o governo venezuelano. O governo Trump é a favor e pressiona os vizinhos. No ano passado, o presidente americano chegou a falar em intervenção militar.
Hoje, o vice Mike Pence, que veio à cúpula das Américas no lugar de Trump, falou em aumentar a pressão diplomática e aplicar novas sanções contra o regime de Caracas. E anunciou, sem dar detalhes, uma ajuda de 16 milhões de dólares para os venezuelanos que fugiram para os países vizinhos, inclusive o Brasil. Como se vê, Nicolás Maduro foi vetado aqui em Lima, mas continua sendo o principal assunto. Na cúpula não há consenso sobre o que fazer com a Venezuela. Cuba e Bolívia apoiam Maduro. Já o Brasil e outros 13 países que fazem parte do Grupo de Lima anunciaram que vão publicar amanhã uma carta para pressionar o governo venezuelano. Eles ameaçam não reconhecer o resultado das eleições presidenciais convocadas por Maduro para o próximo dia 20 de maio, por considerar que o pleito não será livre. O Brasil, por hora, descartou mais sanções. Nós adotamos, vamos dizer assim, sanções diplomáticas. Por exemplo, a primeira delas foi não permitir a presença da Venezuela no Mercosul, enquanto houver esta situação politicamente duvidosa e talvez inadequada na Venezuela. Apesar da tensão no ar, na cerimônia de abertura da cúpula agora à noite, sobraram fotos e sorrisos com o anfitrião. O presidente Martín Vizcarra assumiu o governo do Peru há menos de um mês, depois da renúncia de Pedro Pablo Kuczynski, em meio a denúncias de corrupção. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, marcou para 2 de maio a retomada do julgamento sobre foro privilegiado. O relator, Luiz Roberto Barroso, votou para que o foro fique restrito a atos praticados durante o mandato e que tenham relação com o mandato. O julgamento foi interrompido no ano passado, quando o ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar a questão. 8 dos 11 ministros já votaram a favor da restrição do foro. Carmen Lúcia marcou a data desse julgamento antes de assumir interinamente a presidência da República. Ela é a 4ª na linha de sucessão, mas o país está sem vice e os presidentes da Câmara e do Senado também estão no exterior, como Temer. Ela fica na presidência até amanhã, quando Michel Temer volta ao Brasil. E a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia ao Supremo contra o deputado federal Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo PSL, pelo crime de racismo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, destacou alguns pontos da palestra de Jair Bolsonaro no Clube A Hebraica do Rio de Janeiro em abril do ano passado, apontando o discurso racista e discriminatório contra quilombolas, índios, refugiados, mulheres e LGBTs. O vídeo da palestra está disponível na internet. Num primeiro trecho, o deputado federal, que é pré-candidato à presidência da República pelo PSL, fala sobre o nascimento da filha. Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Sobre imigrantes, a declaração que aparece na denúncia é a seguinte: vamos voltar aqui para a questão da xenofobia, né? Nós não podemos abrir as portas do Brasil para todo mundo. Na palestra, segundo a PGR, ele comparou quilombolas a animais. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. A arroba é uma medida usada na pesagem de animais. Raquel Dodge lembrou ainda outros depoimentos anteriores de Jair Bolsonaro que considera igualmente ilegais, discriminatórios e que incitam o ódio. A procuradora se referiu a falas do deputado em que ele disse, abre aspas, prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Se eu ouvir 2 homens se beijando na rua, vou bater. Nós, o povo, a sociedade brasileira, não gostamos de homossexual. Fecha aspas. Se for condenado, Jair Bolsonaro pode pegar de 1 a 3 anos de prisão. A PGR pediu também que o parlamentar pague no mínimo R$400 mil por danos morais coletivos. Bolsonaro já é réu no STF por suposta incitação ao estupro, quando em 2014 disse à deputada Maria do Rosário que ela não merecia ser estuprada porque era feia e não fazia o tipo dele. Por telefone, a defesa de Jair Bolsonaro disse que considera a atitude da PGR um movimento político, que é todo um sistema que está desesperado com o crescimento de um pré-candidato com efetivas chances de vitória, que coloca em xeque todo o sistema atual, executivo, legislativo e judiciário. Para os advogados que defendem o deputado, esse tipo de denúncia é uma acusação completamente vazia e sem nenhum fundamento, feito exclusivamente para passar a impressão de algo que o deputado
deputado não é e que a defesa vai provar que ele de racista não tem nada. A PGR também ofereceu denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. No caso dele, segundo o MP, por ter feito ameaças a uma jornalista num aplicativo de mensagens. A defesa de Eduardo Bolsonaro diz que vai mostrar que nunca houve nenhum tipo de ameaça feita por ele. A defesa do ex-presidente Lula entrou nesta sexta-feira com um recurso no Supremo pedindo que o ministro Edson Fachin reconsidere uma decisão que tomou no último sábado e determine que Lula seja solto imediatamente. Na ocasião, Fachin negou um pedido da defesa que alegava que a prisão de Lula não poderia ter sido decretada pelo juiz Sérgio Moro antes de esgotados todos os recursos no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Hoje, o TRF-4 marcou o julgamento desse último recurso, o chamado embargo dos embargos, para 18 de abril. Nós voltamos a atualizar informações sobre o ataque liderado agora à noite pelos Estados Unidos contra 3 alvos no território sírio. Quem vai nos ajudar mais uma vez é a correspondente Sandra Coutinho, que está em Nova York. Sandra. Pois é, Renata, fontes do governo sírio começam a se pronunciar, né? A primeira delas disse o seguinte, que esses 3 alvos anunciados pelos Estados Unidos como tendo sido os alvos atacados nessa operação dessa noite, essa primeira operação militar contra a Síria, já tinham sido esvaziados. A gente lembra rapidamente aquele centro de pesquisas científicas e 2 armazéns de armas químicas, supostamente, segundo essa fonte do governo sírio, tudo isso já tinha sido esvaziado porque os russos já haviam alertado que, no caso de um ataque, esses deveriam ser os alvos escolhidos pelos Estados Unidos. Uma outra fonte, ou a mesma fonte, a gente só sabe que são fontes do governo sírio que começam a se pronunciar, disse também que 30 mísseis caíram sobre o território sírio esta noite e que, segundo o governo sírio, metade desses 30 mísseis, ou seja, 15, teriam sido abatidos durante a caída, né, durante o trajeto de cair sobre o território sírio. A gente lembra que a gente falou agora há pouco que eles avisaram que tinham acionado suas baterias antiaéreas e tinham lançado 13 mísseis contra as bombas lançadas por esses aviões de Estados Unidos, França e Reino Unido. O ministro da Defesa do Reino Unido informou agora há pouco que os caças britânicos que executaram esses ataques decolaram da ilha de Chipre, onde há uma base aérea britânica. E o governo da França mostrou imagens de seus caças decolando em direção à Síria, mas o governo francês preferiu não revelar de onde esses caças tinham decolado. Renata. Nosso assunto é, mais uma vez, o ataque liderado pelos Estados Unidos contra 3 alvos na Síria agora à noite. Nós vamos voltar a conversar com a Sandra Coutinho em Nova York. Sandra. Olha, Renata, agora há pouco a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, a Maria Zakharova, ela disse o seguinte, que esse ataque acontece num momento em que a Síria finalmente tinha um momento de paz, tinha uma chance de voltar à paz. Ela se refere à retomada de várias cidades pelo regime sírio, principalmente Alepo, a maior cidade da Síria. A gente lembra que várias localidades foram retomadas e voltaram a ter uma vida muito mais próxima ao normal do que durante esses 7 anos de guerra. Nesse momento, Bashar al-Assad conseguiu retomar várias regiões que estavam em plena guerra civil deflagrada e as cidades voltavam ao normal quando aconteceu esse ataque químico, esse suposto ataque químico que levou a esses ataques americanos. Além disso, ela disse que os Estados Unidos usaram apenas informações que estão na imprensa para tomar a decisão de fazer esses ataques a esses 3 alvos na Síria. A gente lembra que inspetores das Nações Unidas chegam neste sábado, agora nas próximas horas, à Síria, para fazer uma investigação rigorosa sobre esse ataque, suposto ataque químico à Duma, no fim de semana passado, que provocou essa reação dos Estados Unidos. E agora, há pouco, minutos atrás, chegou uma reação do Antônio Guterres, que é o secretário-geral das Nações Unidas. Ele disse que a missão da ONU é manter a paz, pediu que os países voltem ao Conselho de Segurança, onde se reuniram 4 vezes durante essa semana, para que haja o procedimento legal que autoriza o uso da força, disse que a ONU precisa zelar pela paz e pediu para que os países que estão à frente desse bombardeio desta noite, que são os Estados Unidos,
Unidos, França e Reino Unido ajam com responsabilidade para minimizar os alvos civis. A gente lembra rapidamente o que aconteceu, eram 10 horas pelo horário de Brasília, 9 horas aqui nos Estados Unidos, 2 minutos quando começou essa série de ataques. 2 minutos depois, o presidente Donald Trump foi à TV para comunicar aos americanos que os Estados Unidos estavam atacando alvos pontuais na Síria e que esses ataques eram uma reação a esse suposto ataque químico à cidade de Duma na semana passada. O presidente Donald Trump disse que era uma mensagem muito clara ao ditador sírio Bashar al-Assad para que parasse de usar armas químicas. A gente lembra também que agora há pouco surgiram algumas imagens também em frente à Casa Branca de um pequeno protesto pedindo paz. A gente lembra também que o governo sírio, algumas fontes do governo sírio já reagiram e disseram... Bom, e nesse momento a gente acompanha aí esse protesto em frente à Casa Branca. Sandra, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. O Jornal da Globo fica por aqui, mas o jornalismo da Globo segue de plantão e a cobertura deve continuar a qualquer momento com nossas novas informações, mas principalmente no Jornal Hoje deste sábado. E agora você fica com Conversa com Bial. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira.